Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma devocional, Louvor e Palavra, com a presença muito especial do pastor Tiago Melo. Hoje vai ministrar aí junto comigo, vai ministrar uma palavra que vai abençoar a sua família. Convide sua família, seus amigos, compartilhe, porque é uma palavra que vai abençoar não só você, mas a todos os seus amigos e familiares. Ok? Muito obrigado pela presença. Os que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo Santo. Espírito, vem. Enche os nossos corações, Pai. Santo Espírito, vem. Senhor, nós convidamos, Espírito Santo, entrar no nosso coração. Santo Espírito, vem. Amém? Que você possa receber uma palavra de Deus agora com o nosso pastor. Amém. Eu quero ler um versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. São 2 versos, na verdade. O 13 diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando eu leio esse texto, Jeremias, eu me lembro de um comercial de televisão que existia quando eu era criança
um comercial de refrigerante, talvez tu te lembre, que dizia assim, ó: provoque a sua sede até não aguentar mais, e depois acabe com ela, e aí dizia o nome do refrigerante, que nós não vamos fazer comercial aqui, né? Mas enfim, esse comercial dizia que aquele refrigerante era capaz de acabar com a sede da pessoa. Agora, por mais que eu goste de refrigerante, e a minha forma física denuncia isso, na verdade, refrigerante nunca matou a minha sede. Eu posso tomar vários copos de refrigerante e a minha sede, ela não vai ser saciada. A única coisa que sacia a minha sede é a água. Uma água bem geladinha, assim, né? Depois que eu fui lá, fiz um exercício físico, caminhei um pouco, né? Tô com bastante sede. Eu vou lá e tomo aquela água gelada, e aquela água, então, sacia a minha sede física. E da mesma forma, o ser humano, ele tem uma sede espiritual também, né? E esse texto que nós lemos aqui, João capítulo 4, ele vai, depois você pode ler na sua casa ele na íntegra, se quiser, ele vai falar de uma conversa que Jesus teve com uma mulher à beira de um poço, uma mulher samaritana, né? Que era de um lugar chamado Samaria. E a conversa de Jesus com essa mulher gira em torno de água, de sede, né? A história diz que Jesus chegou perto do meio-dia naquele poço, Jesus estava com sede, o texto diz, ele senta ali, e aquela mulher estava justamente tirando água do poço, né? E aí Jesus pede água para ela, eles começam uma conversa, então, e o assunto da conversa, você não precisa nem ser um leitor muito profundo conhecedor da Bíblia para entender que o assunto da conversa é sede, mas não uma sede física, e sim uma sede espiritual. Então Jesus começa a tratar e lidar com aquela mulher e mostrar para ela que ele é a água da vida que sacia a nossa sede. E aí Jesus trata com essa mulher alguns tipos de sede que o ser humano tem e que eu queria tratar com você nessa conversa hoje. Primeiro tipo de sede que Jesus trata com ela, e é uma sede que todo ser humano tem, é a sede de valor. Todos nós queremos nos sentir importantes, valorizados, e aquela mulher também queria, né? E, na verdade, naquela época e naquele contexto, ela era uma pessoa super desvalorizada. Primeiro porque era mulher, e naquele contexto e naquela época a mulher era desvalorizada em relação ao homem. Segundo porque ela era samaritana, ela era de um povo que os judeus tratavam mal, os judeus desvalorizavam aquele povo, né? Tanto que ela fica surpresa de Jesus falar com ela, porque ela era mulher e porque ela era samaritana, né? E outra, ela era desvalorizada também porque naquela cultura ela era considerada como uma prostituta, porque ela já tinha tido vários maridos, vários casamentos, e naquela cultura isso equivalia a ser prostituta. Então essa mulher era alguém super desvalorizada. Mas o texto diz que Jesus... O texto fala, na verdade, que era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. Era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. O versículo 4 diz isso. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas se a gente estudar um pouco o contexto do texto e a região onde Jesus se encontrava antes de ir a Samaria, a gente vai ver que não era, de fato, geograficamente necessário que Jesus passasse por ali. Jesus tinha outras alternativas de caminho e, na verdade, um judeu da época preferiria atravessar o mar a nado do que passar por dentro de Samaria. Mas o texto diz que era necessário Jesus passar por ali. Por quê? Por causa daquela mulher. Por causa do encontro com aquela mulher. Porque aquela mulher era tão importante que estava lá na agenda de Jesus naquele dia passar por aquele lugar. Então era necessário Jesus passar naquele lugar por causa dela. Porque Jesus valoriza o ser humano, Jesus valoriza as pessoas, e Jesus queria valorizar aquela mulher. Jesus queria mostrar para ela que ela tinha valor, que ela era importante. Assim como nós somos importantes para Jesus também. Então a primeira sede que Jesus sacia, a água da vida que Jesus sacia, é a sede de valor. A segunda sede que Jesus sacia é a sede de afeto. Afeto. Todo ser humano quer ser amado. Todo ser humano quer que as pessoas ofereçam afeto a ele, né? E aquela mulher não era diferente disso. Por isso que o texto diz que ela teve 5 maridos, e agora o que estava com ela não era marido dela, ou seja, um 6º relacionamento amoroso, né? Ela vivia passando então de mão em mão, né? De grande amor da vida em grande amor da vida, de metade da laranja em metade da laranja, tentando saciar essa sede
do coração dela, que na verdade alguém já disse que a sede do coração humano ela só é saciada por Jesus e que existe um vazio no nosso coração que só Jesus pode preencher. Essa mulher tentava preencher o vazio do seu coração com relacionamentos afetivos, não muito diferente de muitos jovens, muitas pessoas de hoje em dia, né? Tem muita gente, inclusive dentro das igrejas, se gastando de mão em mão, tentando saciar o vazio, preencher o vazio do coração que só Jesus pode preencher. E a terceira sede terceira sede do nosso coração que Jesus sacia é a sede de relacionamento com Deus. Jesus sabia que para resolver o problema dela, primeiro ele tinha que tratar com a questão do pecado. Então Jesus vai direto ao ponto. Jesus fala assim para ela: você quer essa água? E ela diz: eu quero. E Jesus diz: então muito bem, vai lá e chama o seu marido. Jesus expõe para ela, Jesus diz para ela que Jesus conhecia a vida dela e que sabia qual era o problema dela. E aí ela diz assim, ela responde com uma meia verdade. Ela fala assim: eu não tenho marido. E aí Jesus diz: ok, de fato, eu sei que você não tem marido. Eu sei que você já teve vários e esse que está com você agora não é seu marido. Ou seja, Jesus estava dizendo para ela que ele conhecia o coração dela e que era necessário tratar aquela questão. E aí qual que é a resposta da mulher? A mulher responde com religiosidade. Ela fala assim: eu vejo que o senhor é um profeta. A minha religião diz que nós devemos adorar em tal lugar. A tua religião diz que vocês devem adorar em outro lugar. Qual que é o lugar certo para adorar? Entende? O ser humano, quando é confrontado por Deus com seus pecados, normalmente responde com religião. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva, né? Adão e Eva, para se esconder de Deus, costuraram folhas e fizeram uma roupa para que Deus visse eles e achasse, na ótica deles, achasse eles mais aceitáveis, né? Então aquelas folhas de figueira representam a religião. A religião é a tentativa do homem de se tornar mais bonito aos olhos de Deus, pelas próprias forças. Só que no Éden, Deus teve que resolver de outra forma, né? Ele teve que matar animais e fazer uma roupa que realmente resolvesse o problema deles, né? E então a religião, ela nunca é capaz de resolver o nosso problema de relacionamento com Deus. E aí Jesus diz pra ela: não, tu não tá entendendo o que eu quero te dizer. Jesus diz assim pra ela: a questão não é religião, não é o lugar, a questão não é a roupa, a questão é o teu coração. E daí Jesus diz assim: vem a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Então Jesus diz assim: a questão não é religião. O que tu precisa entender é que tu precisa ter um relacionamento com Deus. Eu estou te oferecendo o dom de Deus. Jesus diz para ela: o dom de Deus. O que é o dom de Deus? A Bíblia explica a Bíblia, né? Então Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então o dom de Deus que Jesus está oferecendo para ela é a salvação dos pecados dela. E ela entendeu que Jesus estava falando de religião. E aí depois que Jesus abriu os olhos dela e ela conseguiu entender que a questão não era religião, mas coração e relacionamento com Deus, aí essa mulher, ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, e depois desse encontro ela quer falar para todo mundo o que Jesus, quem é Jesus, o homem que ela conheceu ali, né, aquele profeta que ela conheceu, que era Jesus, e o que Jesus fez na vida dela, o encontro que ela teve com Jesus. Então, como eu falei, Jesus é a água da vida que sacia a nossa sede de valor, a nossa sede de afeto e a nossa sede de relacionamento com Deus. E nós precisamos, então, entender isso e tomar uma decisão ao lado de Jesus, como aquela mulher fez, para que a nossa vida seja mudada, assim como a vida daquela mulher foi naquele dia. É verdade. Amém? Amém. E você quer receber dessa água da fonte, que é Jesus? Você quer tomar essa decisão hoje? Pastor, pode fazer uma oração para aqueles que querem aceitar? Vamos orar. Amém. Querido Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és a água da vida que sacia a nossa sede. Pai, eu quero te pedir que, onde quer que esse vídeo vá, que o Senhor possa, Deus, tocar os corações e que as pessoas possam entender, Jesus, que o único capaz, Deus, de preencher o vazio do nosso coração é o Senhor. E Pai, se existe alguém que está assistindo esse vídeo nesse momento e quer entregar a sua vida a Ti, Jesus, quer ter essa água da vida que sacia a sede,
Jesus, nós colocamos a vida dessa pessoa nas tuas mãos, te pedindo, ó Pai, que o Senhor mostre quais os passos essas pessoas precisam dar para ter um relacionamento efetivo contigo. Ajude elas a encontrar alguém que já anda contigo, para que possa ajudá-la nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você recebeu essa fonte, Jesus, no seu coração, passe essa fonte para as outras pessoas também. Compartilhe. Seja você bênção para a vida das pessoas também. Muito obrigado. Até mais. Amém.